Olá, turma do quinto ano, bem-vindos à aula de hoje de História. Semana passada estudamos um pouquinho sobre o patrimônio cultural, material e imaterial. E hoje nós vamos falar sobre os patrimônios naturais. Você está pronto aí? Pega o seu livro e acompanha comigo a partir da página 70. Vamos ver aí alguns lugares muito bonitos que nós temos aí para preservar e para aproveitar aí na natureza. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender um pouquinho o que é o Patrimônio Mundial Natural. O Patrimônio Mundial Natural é composto por áreas preservadas, ou seja, por lugares e regiões que não sofreram transformações importantes provocadas pela presença e ação humanas. São bens que fazem parte da natureza, representando sua biodiversidade e incluindo as espécies animais e vegetais, os ecossistemas e as formações geológicas. Então, nós vamos ver alguns exemplos desses lugares que não foram tocados pelo homem, né? Que os homens não mexeram, não transformaram, e essas áreas são preservadas. Nós vamos conhecer na aula de hoje. Começando aqui pelo Grand Canyon, que fica lá no Arizona, nos Estados Unidos. A gente tem um mapinha aqui no nosso livro e tem bem uma bandeirinha ali onde é o Grand Canyon. E esse Grand Canyon recebeu esse nome porque tem uma forma de relevo composta por paredões de rochas muito elevadas e vales profundos que surgiram pela ação das águas e do vento, garganta desfiladeiro. Então, acompanhe comigo essas imagens lindas do Grand Canyon. Vamos lá? Muito bem! Se você colocar aí no YouTube Grand Canyon 360 graus, você vai ver essa linda imagem desse parque maravilhoso que nós temos lá nos Estados Unidos. Você vai poder ver, olha aí que lindo! Acompanhe então. O Grand Canyon é uma incrível maravilha da natureza. De acordo com os estudos geológicos, essa paisagem foi esculpida então por um processo de erosão motivado pela grande inundação que houve na Terra, o dilúvio, cerca de 5.000 anos atrás. E ele está repleto, de precipícios e desfiladeiros com 1,5 quilômetros de profundidade, 445 metros de comprimento e vales que variam de 200 metros a 30 quilômetros de largura, por onde passa o rio Colorado. O Parque Nacional, então, aí do Grand Canyon, que você está vendo essas imagens maravilhosas, passou a ser considerado, então, um patrimônio cultural protegido pela Unesco em 1979. Muito lindo, realmente, né? Acompanhe aí mais um pouco dessas lindas imagens, que são realmente impressionantes. É um lugar, imponente, inspirador, este parque. E é no norte do Arizona. Sem dúvida, ele faz parte aí da atração imperdível de todas aquelas pessoas que querem viajar, conhecer um lugar diferente, bonito, Vejam aí, nós temos então na imagem o Parque Nacional de Sangay, no Equador. Nós podemos ver o vulcão aí, Sangay, com 5.300 metros de altitude. Esse Parque Nacional ele possui diversidade de ecossistemas, incluindo um dos maiores vulcões ativos do mundo, que a gente viu aí na imagem. E o parque compreende então terrenos vulcânicos e geleiras. Cerca de 84,5% de seu território tem preservadas a vegetação natural e as espécies animais nativas da região, incluindo pelo menos 3.000 espécies de plantas, 107 de mamíferos, 430 de aves, e você vai ver aí outras espécies também que são preservadas. Em 1983,
o parque passou a ser o patrimônio natural, pois a Unesco considerou a área de interesse mundial para a preservação dos ecossistemas ali presentes. E o Parque Nacional, ele ocupa uma área de 502.105 hectares. Vejam aí mais algumas imagens desse lindo Parque Nacional de Sangay, no Equador. Realmente uma beleza incomparável, realmente nós temos que preservar um lugar assim. O último lugar, então, que nós estamos vendo aqui no nosso livro também com um grande destaque é Machu Picchu. As ruínas da antiga cidade de Machu Picchu encontram-se então a 2.430 metros de altitude, no meio de uma floresta de montanhas tropicais nas encostas dos Andes, no Peru. A cidade foi construída no século XV pela civilização Inca. Olhem lá, observem bem na imagem aí. E é considerada uma obra-prima da arquitetura e da engenharia desse povo. Os monumentos da antiga cidade se misturam à paisagem natural, olhem que lindo realmente, né? Revelando aí uma harmoniosa relação entre a cultura humana e a natureza. Localizada, então, entre os Andes peruanos e a bacia amazônica, Machu Picchu abriga um conjunto de diversos microclimas, habitats e espécies de flora e fauna, garantindo assim sua importância global para a preservação da biodiversidade. Então, gente, Machu Picchu é um patrimônio natural, é um patrimônio histórico e é um patrimônio cultural. Vamos ver mais algumas imagens aí de Machu Picchu. Machu Picchu, então, em Quichua, significa velha montanha, também chamada cidade perdida dos Incas. É uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localizada, então, no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. Como nós já falamos, foi construída aí no século XV, sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e características geológicas, quer devido também à sua descoberta tardia em 1911. Vejam que lindo, né? Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi reconstruído. As áreas reconstruídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe entre as pedras. O lugar, então, foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco, só que tem sido alvo aí de preocupações devido à interação, né, do turismo, por ser um ponto turístico histórico, né, mais visitado no Peru. Então, existe essa preocupação com o lugar, com o patrimônio, e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Muito bem, terminamos a nossa aula com essas belas imagens aí de Machu Picchu. Eu espero que você tenha gostado das nossas aulas falando sobre esses patrimônios naturais maravilhosos e que realmente você conserve esta beleza, toda essa natureza maravilhosa que Deus nos deu. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau!